Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Deixa eu ver quem entrou aí. Esther, bom dia. Hélida, Júlia, Nathalie, Paulo, Pedro, Sérgio, Ana Luísa, Arthur, Luana, bom dia a todos. Bom dia, Carlão. Vamos aguardar aqui a galera chegar para a gente continuar e continuar nosso assunto. Estão me ouvindo direitinho? Pronto. Dá mais um minutinho aqui para a galera entrar na sala e aí a gente continua. Acho que tá. Bom, então vamos lá. Bom dia a todos, que eu não falei individualmente. Meus queridos, é o seguinte, conforme, eu não sei se vocês viram, eu coloquei lá no Eclésio o cronograma de atividades que a gente realizou até agora e o que faltava realizar essa semana. Lá eu postei que hoje é quinta-feira, hoje nós vamos colocar uma atividade dessa parte de introdução à física que eu passei para vocês, tá? Então a gente vai postar lá no Eclésio um exercício hoje. Esses exercícios vão me entregar até terça-feira da semana que vem, mas no aquele mesmo esquema da sala de aula. Não precisa se preocupar com acertos e erros. Vocês vão ganhar pontuação só por fazer, porque esse exercício eu vou corrigir todas as questões e tirar dúvida. Então é só para fazer a atividade. Não precisa se preocupar com pontuação, caso de eu vou acertar, vou errar a questão, não. Aquele mesmo esquema que a gente faz em sala de aula. O exercício que vocês vão fazer vai contar ponto pela execução do exercício, tá? Então vai estar lá no Eclés hoje. Quem quiser adiantar e fazendo hoje, melhor. Quem quiser pegar no final de semana, aí vocês têm aí até terça-feira para me entregar essa atividade, certo? Essa atividade está relacionada com tudo que a gente trabalhou até agora. Essa introdução à eletricidade, tá? Bom, para melhorar aí a compreensão de vocês, alguns alunos pediram para a gente passar os resumos, né? Aqueles resumos que eu passo em sala de aula, passar para vocês estudarem, porque alguns me pediram os slides, eu respondi no privado que não poderia copiar os slides e passar, porque eu pegava os slides que já estavam prontos, isso tem direito autoral, então não posso copiar, que é ilegal. Mas aí eu já estava pensando em fazer os resumos. Alguns alunos pediram para fazer o resumo, aí eu falei, eu vou fazer o resumo e postar lá no Eclass. Então, não sei se vocês observaram, segunda-feira eu postei esse resumo de eletricidade, tá? Que está relacionado com o que a gente viu. Então, aqui tem eletricidade, falando o que é eletricidade, a divisão da eletricidade, é o nosso resumo, tá? Da aula que a gente deu, o que eu iria passar para vocês na sala de aula. Claro que aqui está mais organizadozinho, mais bonitinho, porque eu passo na sala de aula, eu faço lá, escrevo no quadro na hora, aí eu
não faço tão organizado assim, mas aqui está bem organizadozinho. Então, tudo que nós falamos. Eletrostática, que é a primeira parte que a gente está estudando, tá? Explicando o que é eletricidade, divisão de eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Falamos da carga elétrica, tá? Daquela característica elétrica dos prótons e nêutrons e elétrons, que formam aí a estrutura atômica que a gente conhece, que tem representatividade física, tá? Aqui está explicando direitinho que a gente tem outras substâncias subatômicas, tá? Menores do que prótons e elétrons, mas que o próton-elétron é aquele que mantém a característica física com relação à eletricidade. E aí, a carga mínima que está no próton e no elétron é a carga de 1,6 vezes menos 10 a 19, vezes 10, desculpe, a menos 19 coulomb. Essa quantidade de carga, chamada de carga elementar, o quanto ela é igual para o próton e para o nêutron, né? Para o próton e para o elétron, desculpe. Só que o próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19, enquanto que o elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? E aí o resumo está aqui. Quantização de carga, que é o que a gente vai falar hoje. Vou mostrar para vocês aqui o cálculo, como calcular antes de falar da lei de Coulomb. Então, quantização de carga, como é que você mede a quantidade de carga de um corpo, que eu havia explicado para vocês, que é igual a N vezes E, mais ou menos E, quando for próton, quando for nêutron, né? Quando for próton, quando for elétron, desculpa, eu estou com nêutron na cabeça. Quando for próton, quando for elétron, aí você vai usar para próton mais, para elétron menos. Os processos de eletrização que nós falamos, tá? Aquela série triboelétrica que eu, inclusive, botei para vocês, relacionando aqui os materiais com relação àquela eletrização por atrito. Então, se você esfregar os materiais, você tem que seguir essa classificação aqui para você saber quem vai ficar positivo e quem vai ficar negativo. Aqui, por exemplo, vai ficar, quanto mais para cima da tabela, mais positivo ele fica, quanto mais para baixo, mais negativo ele fica. Certo? Então, se você atritar, por exemplo, o vidro com sei lá aqui, o poliéster. O poliéster fica negativo, o vidro vai ficar positivo, de acordo com a série triboelétrica. Né? Eu já havia mostrado isso aqui para vocês. A gente só estou mostrando que está no resumo de vocês também. Os principais processos de eletrização que nós falamos, por atrito, por contato, por indução elétrica, então está tudo aqui. Princípio fundamental da eletrostática, e os eletroscópios, que foi onde a gente parou. O eletroscópio de folhas e o eletroscópio simples, que é o nosso pêndulo simples. Então, aqui está falando como é que ele funciona, certo? E aquilo que eu expliquei para vocês. Beleza? Então, quando o eletroscópio está neutro, ele só identifica se o corpo está carregado ou não, porque ele vai atrair a bolinha, as folhas e não se abrir. Se você quiser determinar o tipo de carga, aí você vai ter que eletrizar ou o pêndulo ou o eletroscópio para saber. Beleza? Vocês já tinham visto o resumo lá? Ou quá? Abra o microfone aí e me fala. Eu já tinha visto. Já melhorou aí, Natália, para a compreensão do conteúdo com resumo? Sim, Carlinhos, sim. Se não tiver melhor, aí não, a gente vê se muda, tá? É porque às vezes a gente faz achando que está melhor o resumo e daí a pouco complica mais o conteúdo, a cabeça de vocês. Mas aqui, então, vocês querem que continue fazendo os resumos e postando lá? Por favor, vai ajudar demais. Pronto. Então, beleza. Eu vou continuar fazendo os resumos das aulas que a gente for passando e vou postando lá para vocês, tá? Aqui, ó, eu estou abrindo para vocês o módulo de vocês, tá? O módulo da gente do primeiro ano, para vocês observarem que a gente está aqui no primeiro capítulo, que é o que ele chama no livro de vocês. O livro de vocês ele chama de livro e cada capítulo ele chama de módulo. Então a gente está aqui no módulo 1.
Se você observar, a gente hoje vai falar de lei de Coulomb na aula seguinte. Então, hoje a gente vai iniciar aqui a última parte desse primeiro capítulo, certo? E aqui só para mostrar para vocês que eu estou seguindo exatamente o módulo de vocês. Então, se alguém, aquele mesmo esquema da sala de aula, se alguém não tiver querendo estudar pelo resumo, pode abrir o módulo. Tudo que eu falei está aqui no módulo de vocês, tá? Só que de forma diferente. Então, aqui ele conta um pouco da história da eletricidade, como é que foi que surgiu, certo? Depois, na sequência, vocês observam que ele fala justamente da carga elétrica, aquilo que eu falei para vocês, de elétron, próton e nêutron, tá? E aí ele cita aqui alguns pesquisadores, cientistas que deram início a esse estudo. Fala da carga elementar 1,6, deixa eu ver se eu amplio aqui mais um pouco. Da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a carga de um elétron ou de um próton. E fala também aqui da quantização de carga, que é igual a N vezes E, certo? Então, observe que segue exatamente a sequência do que eu falei para vocês, tá? Após falar da quantização de carga, ele vem para quê? Processo de eletrização, que a gente falou. Processo de eletrização, você tem aí a parte de eletrização por atrito, que é o primeiro, certo? Depois nós temos a eletrização por contato. E depois nós temos a eletrização por indução, certo? Terminando a indução, o módulo de vocês parte para citar o eletroscópio. Eletroscópio de pêndulo e eletroscópio de folha, exatamente o que a gente falou. Ok? Hoje, na outra aula, primeiro eu vou explicar aqui os dois cálculos que nós temos aqui nessa primeira parte introdutória, e depois a gente vai partir para a lei de Coulomb na aula seguinte. Então, quando a gente falar da lei de Coulomb, essa fórmula aqui, que no finalzinho da aula passada eu já adiantei para vocês, certo? Só para a gente citar, eu vou explicar hoje e aí eu vou exemplificar também. Beleza? Tá tranquilo? Todo mundo tá ouvindo aí direitinho? Tá vendo o módulo aí? Beleza, Carlinhos, tá tranquilo. Pronto. Aí é o seguinte, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer no decorrer das aulas as nossas listas habituais, que são aquelas listas que eu passava para vocês em sala de aula. Hoje eu vou postar uma, vou corrigi-las e a gente vai pegar algumas questões do módulo, depois eu vou selecionar, passar para vocês fazerem essas questões e aí a gente vai corrigindo elas aqui também, tá certo? Do mesmo jeito que a gente faz em sala de aula. Ok? Bom, então vocês estão vendo aí essa questão do conteúdo. Então tá batendo. Eu vou desligar aqui minha câmera para não dar problema na internet. E aí a gente vai seguindo aqui. Qualquer coisa, abre o microfone e me fala. Bom, pessoal, é o seguinte. Quando a gente vai calcular a quantização de carga, tá? Eu trouxe alguns exemplos hoje aí para vocês de quantização de carga. E esse exemplo de quantização de carga, junto com aqueles processos de eletrização que tem algum cálculo ali para você determinar a quantidade de carga, eles fazem parte de cálculos, pequenos cálculos que a gente tem que fazer aqui nessa introdução do conteúdo. Então, por exemplo, eu disse para vocês que o corpo ele fica eletrizado quando ele ganha ou perde elétrons, certo? O corpo que ganhou elétrons vai ficar eletrizado positivamente. E o corpo que perdeu elétrons vai ficar eletrizado negativamente, certo? Bom, o que acontece? Para calcular a quantidade de carga elétrica de um corpo,
nós temos um processo que nós chamamos de quantização de carga. Então, quantização de carga, o que é quantizar a carga elétrica? É determinar quanto de carga elétrica aquele corpo possui. E como nós iremos fazer isso? Nós iremos fazer utilizando a equação de quantização de carga. Foi essa equação que eu passei para vocês, a primeira formulazinha, Q é igual a N vezes E, certo? Q é igual a N vezes E significa o quê? Quantidade de carga do corpo é igual ao número de elétrons transferidos vezes a carga elementar, que é o quanto. O que é a carga elementar? A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Ah, professor, mas como é que eu vou saber se eu vou usar mais ou menos? É isso que a gente vai falar agora. Então, imagine que um corpo recebeu um número equivalente a 2 vezes 10 a 2 elétrons. Qual a quantidade de carga elétrica que esse corpo possui? Você vai jogar Q, que é a quantidade de carga que você quer saber, é igual a N, que é o número de elétrons transferidos, 2 vezes 10 a 2, vezes mais ou menos E. Quem eu vou botar como E? 1,6 vezes 10 a menos 19. Mas eu vou usar mais ou menos. O que eu disse no início? O corpo recebeu uma quantidade de elétrons de 2 vezes 10 a 2. Se ele recebeu elétrons, ele fica com carga o quê? Negativa. Então, aqui você vai usar menos. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplica 2 vezes 10 a 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Você vai achar 3,2. Conserva a base e soma os expoentes. 2 menos 19 menos 17. Então, você vai ficar com a quantidade de carga igual a 3,2 vezes 10 a menos 17 coulomb. Se negativa, tá? Se o corpo recebeu elétron. Então, qual a quantidade de carga final desse corpo? Menos 3,2 vezes 10 a menos 17 coulomb. Esse é o valor da carga que esse corpo adquiriu, certo? Agora, se eu digo para vocês que o corpo cedeu 2 vezes 10 a 2 elétrons, qual a quantidade de carga que ele fica? A mesma carga, só que se ele cedeu elétrons, ele vai ficar com essa carga positiva. Então, ele vai ter mais 3,2 vezes 10 a menos 17 coulomb de carga. Por quê? Porque vai ficar 2 vezes 10 a 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 positivo, já que ele perdeu elétrons. Se ele cedeu elétrons, ele vai ficar com excedente de prótons. Então, você que vai interpretar no enunciado, se você vai usar mais ou menos na equação. Beleza? Mas a gente tem exemplos disso aí para mostrar para vocês. Certo? Bom, outro cálculo que eu quero mostrar para vocês é o cálculo da quantização da carga após o processo de eletrização. Então, nós vimos que se eletrizarmos por atrito, o que vai acontecer? Um corpo cede, o outro recebe elétrons, aquele que cedeu vai ficar com carga positiva, o que recebeu negativo. No final, eles têm a mesma quantidade de carga e sinais opostos. Quando a eletrização ocorre por contato, eu disse para vocês que o processo é similar a um... deixa eu ver se eu tiro essa mensagem aqui. O processo é similar ao equilíbrio térmico, né? Você transfere energia até atingir o equilíbrio térmico. Aqui você transfere os elétrons até atingir também o equilíbrio elétrico, ou seja, vai ter a mesma quantidade de carga no final, certo? E o mesmo sinal. Isso se os corpos forem iguais, claro. Se um for maior do que o outro, aí a transferência vai ser proporcional ao tamanho, ao número de prótons e de elétrons de cada corpo, ok? Então, como é que você vai calcular a quantidade de carga que ele vai ter após a eletrização por contato? É só você pegar a média aritmética. Soma Q1 mais Q2, divide por 2. Se tiver 3 corpos em contato, você soma Q1 mais Q2 mais Q3 e divide por 3. É o que estamos aqui, ó. Temos aqui, ó.
Se você tem eletrização por contato, imagine que você tem aqui, ó, o corpo A com a carga QA e o corpo B com a carga QB. Se são idênticos, Q é igual a Q. Depois do contato, quanto é que vai ter? Então, se soma os dois, vai ficar Q1, QA mais QB dividido por 2. Então, eles vão ter uma carga diferente da carga inicial. Consequentemente, Q' e B'. Certo? Agora, como é que a gente vai mostrar? Vou mostrar isso aqui com esse exemplo resolvido do módulo para vocês. Então, vamos lá. Eu disse que a gente vai calcular a quantidade de carga através da média aritmética. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. 3 esferas metálicas idênticas, A, B e C, encontram-se isoladas e bem afastadas umas das outras, certo? Então, elas são iguais, idênticas, tá? A esfera A possui carga Q e as outras duas esferas estão neutras. Faz-se A tocar primeiro em B e depois em C. Em seguida, faz-se a B tocar em C. E no final do procedimento, quais serão as cargas de A, de B e de C. E aí temos as alternativas. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o contato da esfera A, que tem a carga Q, com as outras esferas, e depois a B com a esfera C, conforme ele pediu no enunciado. E calculando, uma por uma, qual a quantidade de carga que ela vai obter. Como, professor? Através da média aritmética, certo? Então, vamos lá. Primeiro, ele pega a esfera A e faz com que ela se encoste em B. Então, A com B. Qual era a carga de A? Qual era a carga de B? Então, a carga de A, o corpo A era igual ao corpo B. A carga de A é Q. A carga de B era zero, porque estava neutro. Q mais zero dá Q dividido por 2 dá Q sobre 2. Então, após o primeiro contato, tanto A quanto B vai possuir carga de quanto? Vai possuir carga de Q sobre 2. Beleza? Estão entendendo isso aí? Abra o microfone e me dê um retorno. Aí. Sim. Tranquilo, né? Joia. Aí você entra e vai colocar o contato entre A com C agora, seguindo a sequência do enunciado. A com C. A é exatamente idêntico a C. Então, você vai pegar a carga de A mais a carga de C. Só que A já foi colocado em contato com B antes. Então, A não tem mais carga Q. A ficou com carga de quanto? Q sobre 2. Então, nós teremos Q sobre 2 mais 0 dividido por 2. Fica Q sobre 2 sobre 2. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Nós acharemos Q sobre 4. Certo? Então, após o contato de A com C, tanto A quanto C vai ter carga igual a Q sobre 4. Beleza? E, por fim, eu pego a esfera B e coloco em contato com C, certo? Aí eu pego B com C. B é um corpo equivalente ao C, que eles são iguais, idênticos. Mas qual é a carga de B? B tem carga Q sobre 2, porque ele foi colocado em contato com A. Então, vou pegar Q sobre 2 do B, mais a carga de C, que agora é Q sobre 4, que foi posta em contato com A. Então, a carga de B, Q sobre 2, mais a carga de C, que é Q sobre 4, sobre 2. Aí a gente tira o MMC, acha 3Q sobre 4, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, você acha que a carga de B e de C depois vai ser de 3Q sobre 8. Beleza? Todo mundo entendeu o raciocínio? Nenhuma dúvida? Aí nós iremos responder, tá? No final desse procedimento, que procedimento? O procedimento todo. A encostou em B, depois encostou em C, depois você pegou B e encostou em C. No final desse procedimento, qual vai ser a carga respectiva de A, de B e de C? Ora, A vai ter carga de quanto? A encostou em C,
e ficou com carga de Q sobre 4. Então, A tem carga Q sobre 4. E B e C foi o último contato, os dois adquiriram carga de 3Q sobre 8. Portanto, a resposta correta vai ser o quê? Letra E, a carga de A Q sobre 4, de B e de C, 3Q sobre 8. Entenderam? Alguma dúvida, meu povo? Por enquanto, nenhum. Não. Estão entendendo direitinho? Beleza, então. Então, nós temos esses dois cálculos, são cálculos simples, tá bom? Dessa primeira parte da introdução, mas que a gente tem que falar, porque isso cai no vestibular, e se você não lembrar de raciocinar correto, você pode ou inverter o sinal nessa fórmula de que é igual a n vezes E, e errar aí o quanto, tá? Nessa fórmulazinha aqui. Você pode esquecer de colocar o sinal, quanto você pode também trocar ali na pressa a quantidade de carga no contato. Ok? Bom, nós temos... deixa eu ver aqui. Eu separei para vocês. Antes de falar da lei de Coulomb, que é a nossa próxima aula. Carlos. Sim. Pois não. Carlos? Sim. Desculpa interromper. Não, pode falar. Eu estava aqui tentando compreender, mas eu acho que ainda teria outro exemplo daquelas fórmulas? Sim, aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês. Eu vou passar aqui os exemplos. Se você não Ok, entender, obrigada. você pode abrir o microfone e perguntar. Tá bom? Bom, Ok. então nós temos aqui exemplos de eletricidade que eu falei para vocês, tá? Aqui são exemplos mais teóricos, mas, Maria Eduarda, eu tenho aqui a parte de eletrização, que é N vezes E, para a gente falar para vocês, tá bom? Tem um cálculo aqui nesse exemplo. Mas aí você observa, se ficar com dúvida ainda, qualquer um que ficar com dúvida, abre o microfone aí e pergunta, sem problema. Bom, então eu separei alguns exemplos dessa primeira parte teórica, antes da gente entrar no cálculo da lei de Coulomb, tá? Que é uma parte separada lá do nosso capítulo. A internet está instável. Melhorou agora. Bom, então vamos lá. Primeiro exemplo de eletricidade. Um condutor A, eletrizado positivamente, é colocado em contato com outro condutor B, inicialmente neutro. Então, é o que nós acabamos de ver, eletrização por contato, certo? Aí pergunta-se, B vai se eletrizar positiva ou negativamente? A é positivo. Colocou em contato. B vai se eletrizar como? Eu disse para vocês que a eletrização por contato ocorre a transferência de elétrons até os corpos atingirem a mesma quantidade de carga e o mesmo sinal. Beleza? Então, se é a mesma quantidade de carga e o mesmo sinal, A está carregado positivamente, B vai ficar carregado como positivamente também. Certo? Então, B se eletriza positivamente. Como é que isso ocorre? Vocês já estão sabendo, né? Então, vou fazer um desenho aqui, grosseiro, que eu desenho. Vocês já me conhecem, sabem que eu desenho bem pra caramba. Olha que bem. Deus do céu. Vou fazer um B mais decente aqui, que escrever com esse mouse é ruim. Imagine que eu tenho o corpo A e o corpo B, certo? A está eletrizado positivamente. Vamos representar aqui de forma grosseira, só para vocês entenderem. O corpo A eletrizado com a carga positiva, um sinalzinho de mais, um sinalzinho de mais, certo? Bom, coloco o corpo B em contato com o corpo A. O que vai acontecer? Eu disse para vocês que eles se eletrizam com carga de mesmo sinal. Não é isso? Se A está carregado positivamente, o que vai acontecer, pessoal? Esse próton vai se movimentar para o corpo B
e no final os dois vão ter uma carga positiva? É isso que vai ocorrer? Sim ou não? Abra o microfone aí e me responda. Eu acho que sim. Maria Eduarda acha que sim. Mais alguém acha que sim? Ou alguém discorda? Ô, professor, você pode repetir porque eu não entendi, travou. Posso sim. Olha só. Imagine que eu tenho um corpo A com duas cargas positivas, certo? Que é o exemplo aqui. Aí você encosta o corpo B, que está neutro, nesse corpo A. Aí eu perguntei o que vai acontecer. Esse próton vai sair do corpo A e passar para o corpo B, para que no final eles fiquem com a mesma quantidade de carga, um positivo e outro positivo. Porque no final do processo, eu já afirmei para vocês que A vai ficar com uma carga positiva e o B também vai ficar com uma carga positiva. Beleza. Mas não é só os elétrons que mudam? Exatamente. Perfeito. Então, o próton não se movimenta. Então, isso daqui não é o que ocorre. E o que ocorre? O que vai ocorrer? O que vai ocorrer é o seguinte. Aqui nós não temos aqui dois prótons e esse corpo está neutro. Só que esse corpo aqui, pelo fato de estar neutro, não significa que ele não tenha elétrons em equilíbrio. Então, vamos supor que ele tenha esse elétron aqui, representado por um mais e um menos, em equilíbrio. Ele vai perder esse elétron para esse corpo A. Esse corpo A vai receber esse elétron, vai equilibrar esse átomo, e esse daqui que perdeu vai ficar com excedente de carga positiva. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ficar com um excedente positivo, porque ele cedeu o elétron para cá. Anulou esse aqui equilibrou, A vai ficar com um próton e ele com excedente de um próton. Mas por quê? Porque houve a transferência de carga elétrica negativa, certo? Já que os prótons não se movimentam. Beleza? Então, o que ocorre? Ocorre a transferência de elétrons de B para A, até que os dois se equilibrem e fiquem com a mesma quantidade de carga. E como eu havia dito para vocês, e vocês lembraram bem aí, alguns responderam aí no áudio, outros no chat, nós sabemos que os prótons não se movimentam. Então, somente os elétrons se movimentam. Beleza? Tranquilo aí o primeiro exemplo, gente? Todo mundo entendeu? Tá de boa? Então, vamos lá. Segundo exemplo. Quando um corpo exerce sobre outro uma força de atração elétrica, a lei de Coulomb que a gente vai ver na sequência, pode-se afirmar que um tem carga positiva e o outro tem carga negativa? Não podemos afirmar isso, tá? A gente não consegue identificar o tipo de carga elétrica. Um pode estar carregado, o outro pode estar neutro. Um pode estar carregado positivo, o outro positivo também. Vai ser uma força de... que é atração, então um pode estar carregado positivo ou negativo, mas um também pode estar carregado positivo e o outro neutro, porque o corpo neutro possui elétrons. E se o corpo estiver carregado positivamente, ele pode atrair os elétrons, mesmo que não seja livre dos outros, né? Então, por exemplo, uma bola de isopor, ela está neutra. Se você encostar um corpo carregado no pêndulo simples, ela vai atrair. Então, a resposta correta é a letra B. Pelo menos um deles vai estar carregado. Se um deles estiver carregado, mesmo que o outro esteja neutro, vai existir uma força de atração, certo? Agora, se a força for de repulsão, obrigatoriamente os dois têm que estar com a mesma quantidade de carga. Tem que estar os dois carregados negativamente ou os dois carregados positivamente. Beleza? Bom, considere os seguintes materiais: madeira, vidro, algodão, corpo, ouro, nylon, papel e alumínio. Dos materiais citados, quais são bons condutores de eletricidade? Marque a alternativa correta. Eu disse para vocês que condutores são aqueles corpos que possuem um número grande de elétrons livres. Portanto, ele pode conduzir a eletricidade facilmente. E isolante são aqueles corpos que não possuem
um número grande de elétrons livres. Consequentemente, ele vai precisar de... ele não consegue, desculpe, transferir esses elétrons que ele recebe. Então, os elétrons vão ficar contidos, ligados nesse corpo, fortemente. Desses materiais aqui, a madeira é o quê? É isolante, não conduz bem a eletricidade, certo? O que conduz bem a eletricidade? O que conduz bem a eletricidade são os metais, tá? Por quê? Por causa da composição atômica dele, vocês sabem que os metais são formados por aglomerados de íons, e isso facilita a transferência de elétrons. E o líquido, como o sangue, que é a base de água, como a própria água, que tem sais minerais, qualquer líquido que apresente uma quantidade de sais minerais vai ser um bom condutor, certo? Então, aqui a madeira é um isolante, o vidro é um isolante, algodão é isolante, nylon é isolante, papel é isolante. O corpo humano, ele é percorrido por sangue, que irrigam todos os seus órgãos. O sangue é composto basicamente de água, né? E aí você tem as outras substâncias, então o sangue conduz bem a eletricidade. Então o corpo humano é bom condutor. O ouro é metal, é bom condutor. E o alumínio é bom condutor. Então, nós temos aí 3 bons condutores: o corpo humano, o ouro e o alumínio. Então, na minha opinião, a resposta correta, letra B, 4, 5 e 8. Certo? Então, a facilidade e a movimentação relativa de cargas depende da estrutura dos materiais, naturais ou sintéticos. E aí eles são classificados como condutores isolantes, que eu falei para vocês. Sendo assim, o material que se comporta como condutor elétrico permite a movimentação da carga elétrica em sua estrutura. Aquilo que eu disse, tem um número grande de elétrons livres. Já no caso do isolante, não tem, ao contrário. Os elétrons ficam fortemente ligados ao núcleo. Dessa forma, só o corpo humano, o ouro e o alumínio têm facilidade de conduzir esses elétrons. Beleza? Todo mundo entendeu? Quarto exemplo. De acordo com a física clássica, as principais partículas elementares que constituem um átomo são o quê? Prótons, elétrons e nêutrons, né? Então, prótons, elétrons e carga elétrica, não. Elétrons, nêutrons e o átomo, não. O átomo é a estrutura que compõe essas três partículas elementares. Nêutron, negativa e positiva, não. Aí é o sinal da carga elétrica. Professor, Sim. Oi, tá falhando? Não consegui te ouvir, Ana. Tá falhando aí, ó. é que tá travando. Tá travando, Se né? eu poderia repetir de novo? Posso sim. A quarta aqui, o quarto exemplo, de Oi? acordo... É o quarto exemplo? Sim, por favor. Certo. Olha só, de acordo com a física clássica, as partículas elementares que constituem o átomo são. Então, quais são as partículas elementares? Do ponto de vista físico, aquelas que têm características elétricas. Então, são os prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons positivos, os elétrons negativos e os nêutrons sem carga elétrica. Então, a resposta correta é letra B. Tá? Nós temos partículas subatômicas, mas essas partículas já não possuem características elétricas, então não temos características físicas nessas partículas. Beleza? Meus queridos, nossa aula vai ser interrompida agora que deu tempo. 8h20 a gente retorna, tá bom? Vou mandar o link para vocês. Vai estar lá marcando 8 horas, mas 8h20 a gente volta. E continua. Beleza? Alô, meu povo, estão me ouvindo? Beleza, Carlos. Pronto, já já a gente volta. Valeu, tchau, tchau.